Água Educast, o podcast para mergulhar na gestão de recursos hídricos. Episódio 6. Sala de aula transformada em estúdio. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao penúltimo episódio dessa caminhada pela trilha dos podcasts em sala de aula, que estamos fazendo juntos por meio do Água Educast. Nesse sexto episódio, vamos explorar juntos como preparar uma aula, tendo como ferramenta os podcasts. Vamos discutir as diversas possibilidades que essa mídia traz para a elaboração das aulas e participação dos alunos no processo. Será que os podcasts podem ser uma estratégia de metodologias ativas nos processos de aprendizagem? É o que vamos tentar descobrir. Vamos entender também o passo a passo para produzir um podcast educativo, da captação de áudio e vídeo até as técnicas de edição. Tudo isso, é claro, com um olhar especial para o envolvimento dos alunos em cada etapa, desde a criação do roteiro até a gravação e edição. E tem mais! Vamos discutir a inclusão de alunos com deficiência nesse processo, garantindo que todos possam participar, aprender e se expressar de forma plena e significativa. Prepare-se para mergulhar nessa experiência transformadora e descobrir novas formas de engajar seus alunos com criatividade e propósito. Eu sou Murilo Santana e juntos vamos descobrir como transformar a sala de aula num estúdio de podcast. Vamos lá? O primeiro passo para você iniciar a preparação de uma aula com o uso de podcasts é conhecer o que é um podcast. Aqui no Água Educast a gente viu de uma forma bem resumida sobre o tema, mas existem vídeos no YouTube com mais detalhes sobre a história dessa mídia e a sua tecnologia, alguns deles disponíveis no material didático do Água Educast. Depois de conhecer mais detalhes sobre a história e as características técnicas dos podcasts, a próxima etapa é você ouvi-los para entender a sua linguagem e as diversas variações de como produzi-los. Algumas dicas de canais você está recebendo através do Água Educast, mas não se prive de acessar a sua plataforma de streaming de áudio na área destinada exclusivamente para podcasts. Explore os conteúdos dos mais variados temas. Isso vai ajudar na construção do melhor formato a ser escolhido para o uso em sala de aula, ou até mesmo para selecionar canais como conteúdo de apoio para os seus alunos. Mas lembre-se daquelas dicas do nosso primeiro episódio, em que nossos convidados alertaram para os ganhos de engajamento e aprendizagem quando os alunos são os produtores dos podcasts em sala de aula. E é aí que chegamos num ponto bem interessante dessa discussão. Seriam também os podcasts uma ferramenta para o uso de metodologias ativas em sala de aula? Bom, isso é o que vamos tentar descobrir aqui. A educadora Renata Perrenot, com atuação em aprendizagem ativa e com experiência em desenvolvimento e aplicação da metodologia PBL, ou seja, aprendizagem baseada em projetos, nos dá algumas pistas sobre esse assunto. Podcast é uma excelente ferramenta para ser usada em atividades de metodologia ativa na sala de aula. Ontem mesmo eu estava num evento educacional e eu estava falando sobre isso, sobre a tecnologia como ferramenta de suporte à aprendizagem. Falamos de podcast. Podcast hoje tem sido uma ferramenta muito usada por professores para pensar atividades nas metodologias ativas, né? Para fomentar realmente aí a competência de oralidade, de interpretação, de escuta ativa, né, com os alunos. E o podcast ele pode ser usado dentro das mais diversas metodologias ativas. E é interessante que quando o professor trabalha um podcast, seja o professor trazendo um podcast para o aluno ouvir, interpretar e fazer uma atividade sobre o conteúdo, ou até mesmo para o aluno gerar o seu podcast, ele acaba engajando o aluno, né? Ele engaja porque ele põe o aluno como protagonista do seu processo, né? Então, ele consegue vários resultados de aprendizagem aí, porque quando você consegue engajar e motivar o aluno, e o aluno gosta de usar tecnologia e tudo mais,
os resultados são sempre muito bons. E Murilo, o aluno, ele tem acesso à tecnologia, ele tem acesso à informação, né? Então, eu acho que faz parte da curadoria do professor, curadoria de conteúdo do professor, trazer esses podcasts com bons conteúdos, inseri-los no seu contexto de aula, né, de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, para trazer conteúdos relevantes, sim, para os alunos. Renata, que é cofundadora e diretora de 2 empresas na área de tecnologia para a educação, a Inovatio e a ACAD, comenta ainda sobre as diversas metodologias que podem ser aplicadas ao uso dos podcasts. Afinal, existe alguma mais eficaz ou qualquer estratégia a ser adotada terá resultados positivos? Qualquer uma que o professor optar é válido. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de storytelling. Eu posso trazer um storytelling dentro de um contexto de falar, vou pegar um assunto qualquer aqui, mamíferos, água, sustentabilidade, lixo, né? Então, o professor traz um podcast interessante, com um conteúdo interessante para o aluno escutar. Ele gera primeiro ele usa o storytelling para envolver o aluno, trazer o conceito, trazer o contexto. Aí ele pode colocar o podcast como uma atividade para o aluno ouvir, resumir, buscar conceitos que estejam ligados ao conteúdo do podcast. Então, isso é uma atividade que está dentro da metodologia ativa, né? Um outro exemplo, aprendizagem baseada em projetos. O aluno tem que fazer um protótipo, né? Entregar um projeto, e parte da atividade do aluno de entrega pode ser a gravação de um podcast contextualizando o que ele está trabalhando no projeto. Então, isso também é uma atividade, também usa o podcast, né? Também usa a tecnologia, mas agora com outro foco, né? Não do professor para o aluno, mas como uma entrega do aluno para o professor. Ou seja, tem muita coisa que pode ser trabalhada. Antes de seguirmos adiante com esse assunto, é importante entender melhor o que são metodologias ativas. E para isso, há uma analogia bem interessante que podemos fazer com um episódio de um famoso desenho da década de 1980, que eu convido você a escutar nesse momento. Caverna do Dragão. O Dia do Mestre dos Magos. Já foram embora? Sim, cavaleiro. Foram embora. Ah, agora, não é, seu baixinho? Onde é que estava quando precisamos de um exterminador? Há muitos assuntos que exigem minha atenção, cavaleiro. A vida de um mestre dos magos não é fácil. Ah, não me venha com essa, não. Você tem uma porção de poderes e não usa nenhum deles. Puxa, se eu fosse um mestre dos magos, eu resolveria tudo fácil. Que proposta interessante. E é verdade, até que poderia descansar um pouco. Está bem, cavaleiro. Eu aceito a sua oferta. Hã? Desculpe-me, mestre dos magos, mas que oferta é esta? De fazer do cavaleiro o mestre dos magos. Por pouco tempo, é claro. Eu? Mestre dos magos? Escuta, eu... Isso mesmo. Eu lhe darei todo o meu poder para usar como quiser. Isso é uma piada, não é, mestre dos magos? Eu não confiaria nele nem por um truque de cartas. Espera aí, mestre dos magos, meu amigo. Eu nem sequer sei fazer truques de cartas. Não podemos conversar... Ei, o que é que você fez? Eu não tô sentindo nada diferente. Isso mudará com o tempo. Mas primeiro precisa aprender a controlar o poder dentro de você. Ei, que legal! Isso vai ser uma moleza! Ai! Procure levar a sério suas novas habilidades, jovem mestre dos magos. Ah, tá bem. Eu entendi. Sabe, esse negócio de mestre dos magos dá sede na gente. Ei, cadê a água que estava aqui? Você deve compreender que todas as coisas estão interligadas. Cada ação tem sua própria consequência. Existe um equilíbrio universal. Se trouxer água para cá para aplacar a sua sede, poderá estar transformando terras férteis em desertos em outras partes. Então como é que eu vou saber o que fazer, o que não fazer e quando deverei fazer? Viaje para o leste e procure a cidade chamada Refúgio das Sombras. É lá que achará o Grimoire de Ouro. Ele tem a chave de tudo que você procura.
Ei, espera aí. O que fez com o meu escudo mágico? Nesta viagem, o conhecimento será o seu escudo. Sumiu de novo. E de férias desta vez. Ei, não fiquem tão preocupados. Não ouviram o que ele disse? Eu sou o mestre dos magos agora. Já sabemos, Eric, e é isso que nos preocupa. Alguns de vocês certamente se lembram desse clássico dos desenhos dos anos 80, não é? Mas além da nostalgia que dá ao ouvir as aventuras da jornada desses 6 jovens por um mundo de fantasia, repleto de magia e monstros, há algumas informações que dá para pensarmos para o nosso curso. Na história, o personagem Eric, que na trama era o cavaleiro com o escudo mágico, se revolta com o mestre dos magos por este não ter aparecido quando ele e seus amigos eram atacados por vespas gigantes. Ao questionar o mago baixinho sobre seus poderes, eis que o mestre dos magos propõe a Eric para se tornar um mestre dos magos também, com todos os poderes, mas tendo de aprender de forma correta a usá-los sem causar desequilíbrio no mundo. Da mesma forma, as metodologias ativas propõem mudar a ideia do sábio no palco para o modelo do guia ao lado, ou seja, o professor sai de um papel verticalizado de transmissão de informações para ser o mediador para a construção do conhecimento de forma coletiva com todos os alunos, tal qual o mestre dos magos no desenho A Caverna do Dragão. No livro Metodologias Ativas Introdução, organizado por Sônia Vanzella Castellari e por Jerusa Vilhena de Moraes, há uma explicação sobre esse método. Abre aspas. Metodologias ativas é a concepção de colocar o aluno em estado de mobilização, utilizando recursos e abordagens adequados para os alunos e para os conteúdos e objetivos definidos. Fecha aspas. Por esse método, o aluno tem a possibilidade de enfrentar os desafios usando para isso suas próprias escolhas, com o auxílio de um moderador, no caso, o professor, para a construção de um conhecimento crítico. Então, nós já vimos que para fazer uma aula usando podcasts, é necessário conhecer sobre a mídia, ouvir modelos disponíveis nas plataformas de streaming de áudio como possíveis exemplos e identificar a linguagem que essa mídia faz uso. Também vimos como que ela se conecta à proposta de metodologias ativas. Portanto, superadas essas etapas, chegamos à parte de pôr a mão na massa. Que tal navegar pelos mares da edição do áudio e produção de conteúdo para produzir um podcast nota 10? Vamos discutir os segredos para uma edição legal de um podcast. É claro que uma boa ferramenta de cortes e ajustes de áudio é necessária. Mas será que só possuir um software de qualidade basta para conseguir uma edição profissional? Entrevistei jornalistas e editores que trabalham com rádio, TV e podcasts para dar dicas para que você, professor e professora, consiga com aplicativos gratuitos e com o seu smartphone montar um podcast com seus alunos, ou até mesmo criar o seu próprio canal. Mas afinal, há uma receita de como montar um podcast? Eu sou a Paola, isso é Nossa Cozinha, vocês são as minhas cenourinhas e a gente vai fazer bolo fofinho de cenoura com calda de chocolate, dessa que fica crocante por cima. Então olha só, presta atenção, a receita agora a gente é muito top. Essa receita vai ter os ingredientes em gramas e em xícara: cenoura, ovo, óleo, essência de baunilha, eu gosto muito de baunilha, então vou pôr é uma colher de chá, né? É que essa aqui é uma colherzinha de café, então vou colocar mais. Obviamente, você não está num podcast de receitas culinárias e nem no canal da famosa chefe de cozinha Paola Carosella. Mas da mesma maneira que ela utiliza um passo a passo para cozinhar, que compreende separar os ingredientes, bater e assar um delicioso bolo, educomunicadores também precisam planejar a sua pauta, pesquisar sobre o tema, escolher as trilhas, captar os áudios, enfim, criar um roteiro de produção, gravação e edição. Beatriz Iscariote, jornalista, produtora e editora, com passagem pela IPTV Globo, explica pra gente como é a receita da edição. Para quem está começando nessa área e pretende seguir, né, tá iniciando e tal, eu acredito que algumas dicas podem ajudar muito. Funciona mais ou menos como uma receita de bolo. Você escolhe o bolo, os recheios,
aí organiza mais ou menos a montagem, o bolo vai ser redondo, quadrado, enfim. Finaliza com uma cobertura e uma cerejinha. Então, eu acho que o princípio da edição, ele funciona, eu acho que essa analogia com o bolo, ela funciona muito, porque é mais ou menos assim na edição. Por exemplo, a primeira dica, faça um script do conteúdo que você pretende produzir, ou seja, organize no papel a intenção do vídeo, do podcast, do videocast, tenha clareza da mensagem que você quer transmitir. Se já existe um roteiro, esse roteiro já vai funcionar mais ou menos como um script para sua edição. E é isso, ele funciona mais ou menos como um pré-roteiro de edição. Então, onde você anota as ideias principais e vai seguindo mais ou menos como um mapa. Por exemplo, onde vai inserir determinada fala ou determinada imagem. Essa é a primeira etapa. Faça um script e tenha um pré-roteiro. O roteiro é essencial para o sucesso de produções audiovisuais. É natural, ao pesquisar sobre um determinado tema, que encontremos diversas informações interessantes e que aos nossos olhos soem como tudo é importante. Porém, vamos fazer um exercício de raciocínio. Nós somos 7,8 bilhões de pessoas no planeta e que todos os dias se levantam, possuem uma rotina de vida, interagem com outras pessoas, animais, situações, ou seja, vivem experiências. Agora, se um dia possui 24 horas de duração e se multiplicarmos essa quantidade pelo total de habitantes na Terra, nós temos mais de 189 bilhões de horas por dia de histórias ocorrendo ao redor do globo e que, de alguma maneira, podem virar notícia. É impossível eu, você ou um produtor de conteúdo de qualquer tipo de mídia conseguir retratar tudo o que está acontecendo, por mais que julguemos que cada ser humano é único e com histórias incríveis para serem registradas. Mas a Beatriz nos dá algumas dicas para isso. Diz aí, Bia. Geralmente quem assiste a um filme, uma reportagem, ouve rádio ou lê uma revista ou jornal, não imagina que para chegar neste conteúdo final com tantos detalhes, precisou do trabalho minucioso de um editor, ou como a gente fala na linguagem um pouco mais popular, de um finalizador. A gente pode dizer que a edição é responsável por dar o acabamento que o conteúdo precisa. Escolher os melhores trechos de uma entrevista ou os mais fortes e relevantes, selecionar, por exemplo, os melhores takes de imagens de vídeo ou então as melhores fotos, definir o layout, escolher uma trilha sonora ou um efeito sonoro, definir qual que é a arte gráfica que combina mais com aquele material, ou os letterings que funciona como se fosse um negrito, né, do que a gente está querendo falar naquele momento. Tudo isso faz parte da função de um editor. É mais ou menos como um quebra-cabeça, que para ser montado a gente precisa estar de concentração, atenção total, para saber como encaixar cada peça do jogo. E aí, com essa concentração, a gente chega num produto final. Eu acredito que uma boa edição é aquela que agrega também elementos ao conteúdo produzido, dando destaque, por exemplo, para pontos relevantes. Então, acho que editar é dar o tom certo ao conteúdo, é tornar um texto, um áudio ou um vídeo entendível ao público. Quando pensamos em edição, é comum vir à nossa mente a imagem de um monitor e um software que permite definir imagens, recortar áudios, inserir sons e outros recursos digitais. No entanto, como já vimos, a edição começa antes, no momento em que se define o roteiro, e também durante a gravação. A jornalista Daniela Lemos, que atua com televisão e rádio, com passagens pela IPTV Globo e Rádio CBN, explica um pouco melhor essa história. Uma coisa muito importante da gente considerar quando vai gravar qualquer conteúdo que seja em áudio, que a gente fale sempre de uma forma muito clara e objetiva, de maneira de preferência mais pausada, para que a mensagem chegue com eficiência até o interlocutor, para que ela seja entendida por quem está nos ouvindo. Importante lembrar também que, não tendo outras ferramentas como o visual, por exemplo, para tornar esse conteúdo atrativo, o nosso áudio tem sempre que ter uma característica de descrição. A gente não pode se referir a um objeto, a uma roupa, a um cenário, sem descrevê-lo para que a pessoa crie essa imagem enquanto nós estamos falando.
Por exemplo, às vezes quando você está numa entrevista, você fala assim, essa sua roupa, ela tá muito bonita hoje. Um exemplo bem básico, mas para que vocês entendam o que eu tô querendo explicar. Essa sua roupa tem que ser descrita quando o conteúdo é em áudio. Então, você hoje com essa camisa verde, essa calça azul celeste, essa combinação tá muito bonita e essa característica, esses detalhes têm que ser passados para que a pessoa que está nos ouvindo tenha noção do que é o ambiente ao qual nós estamos nos referindo. Além da forma como usamos a nossa voz para descrever cenas e gerar emoções, existe outro elemento muito importante no processo de edição: a escolha da linguagem. E Dani, como deve ser a linguagem para o áudio? Um conteúdo final mais solto, mais leve, também sempre vai trazer uma atratividade maior para quem está ouvindo. Por isso, falamos sempre da conversa informal, da linguagem informal, e não confunda informal com incorreta, mas uma linguagem mais informal, mais acessível para quem nos está ouvindo, vai sempre fazer com que a nossa mensagem chegue de forma mais eficiente para o nosso interlocutor. Temos que lembrar que é através da entonação, das pausas que a gente dá na nossa fala, da valorização de uma palavra ou de outra, que a gente vai conseguir passar a emoção daquela mensagem e ajudar também quem está nos ouvindo a criar um cenário naquela narrativa que está sendo contada. Lembrar principalmente, esse é um erro muito comum que se comete quando está gravando um conteúdo em áudio, de que a pessoa não está nos vendo. Portanto, o vai e vem de informações, a abertura de vários parênteses numa oração, quando chega ao interlocutor apenas por áudio, pode confundir a mensagem. Então, a ordem direta é sempre muito bem-vinda. A ordem direta, clara, objetiva e uma linguagem simples, que não gere dúvida em quem está nos ouvindo. A orientação de mensagem clara, objetiva e simples, ela vale para qualquer conteúdo, qualquer transmissão de mensagem, mas para o áudio ela é primordial. As pausas também na nossa fala, elas ajudam quem está nos ouvindo a absorver, digerir a informação que está sendo passada. Uma fala muito rápida, ela pode atrapalhar no recebimento da informação pelo nosso ouvinte. Outra coisa que é importante a gente levar em conta também, não construir períodos muito longos. E aí, principalmente, porque se esse conteúdo precisar de edição depois, vai ser muito mais difícil resumi-lo. Quando a gente faz uma oração muito longa e tem que cortar várias coisas no meio do caminho, há um risco muito grande de você transformar e acabar deturpando a mensagem. O áudio desde sempre desperta atração nas pessoas. E Daniela Lemos justifica isso ao fato de que somos seres orais. É através da oralidade, da contação de histórias que nós fomos evoluindo como povo, como cultura. Essa tradição de oralidade nós guardamos até hoje. Por isso, o conteúdo em áudio acaba nos atraindo tanto, acaba tendo um apelo muito grande e um alcance muito grande. É talvez o conteúdo mais democrático, que chega de forma mais simples em qualquer lugar, para qualquer grupo, para qualquer camada social. E levando tudo isso em conta, mais uma vez, vem a necessidade da simplicidade na hora de falar. Há um aspecto importante que precisa ser tratado em produções sobre podcasts, que é a inclusão de pessoas com deficiência. A gente falou em vários episódios sobre o potencial de engajamento e de trabalho coletivo dos podcasts, não é mesmo? Que agora temos de falar também sobre como torná-los mais inclusivos. Eu consultei a Mayla Valente, da Fubá Educação Ambiental, que é uma startup que possui trabalhos sobre inclusão e acessibilidade. Inclusive, ela e sua equipe estão responsáveis pelo trabalho de adequação da Casa Mais Sustentável do consórcio PCJ em Americana, São Paulo, para torná-la e deixá-la com iniciativas com maior acessibilidade e inclusão. Vamos conferir o que ela pensa sobre acessibilidade nos podcasts? Mayla, conta aí pra gente como podemos pensar em inclusão nessa mídia e que ferramentas podemos usar para deixá-la mais acessível. Olá, eu sou a Mayla Valente, da Fubá Educação Ambiental, sou educadora ambiental e bióloga.
E o tema da acessibilidade tem sido muito importante para nós e é fundamental que ele seja considerado na escola para que todas as pessoas tenham acesso à educação ambiental. E é possível sim a gente trabalhar com recursos de acessibilidade de uma forma simples, com baixo custo, inclusive, buscando atender todas as pessoas. Quando a gente pensa no podcast, é mais desafiador mesmo, né? Pensar em como disponibilizar isso, por exemplo, se eu tiver um estudante com deficiência auditiva. Mas existem recursos que podem ajudar nesse processo. Por exemplo, gravar um vídeo do podcast, não disponibilizar somente em áudio, mas gravar um vídeo e incluir legendas e tradução em Libras. As pessoas que são surdas, né, geralmente têm um pouco de dificuldade com o português, mas as legendas já incluem muitas pessoas. E se for possível, a gente pode pedir, se alguém conhece Libras, pode fazer a tradução em Libras e gravar e colocar junto esse vídeo, ou mesmo usar algum recurso de inteligência artificial, ou alguns recursos disponíveis de tradução em Libras que existem disponíveis de forma gratuita. Então, eu acho que é uma iniciativa sempre importante, né, a gente pensar e incluir todas as pessoas. A melhor forma de fazer isso é perguntar diretamente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência que recursos que elas precisam, como que elas gostariam de ter acesso àquele conteúdo. Essa é a melhor forma da gente encontrar soluções e muitas vezes soluções que são simples, que são práticas, que as pessoas já usam no dia a dia e que podem ajudar nessa inclusão na educação ambiental na escola. Viram só como é importante uma boa edição para qualquer produto audiovisual? Editar um material não serve apenas para deixá-lo bonito e apresentável. A edição se preocupa também em como a mensagem que estamos passando vai chegar até o receptor. E aqui, nesse ponto, não tem como não mencionar um conceito básico de teoria da comunicação. Toda mensagem, composta por códigos, parte de um emissor até um receptor, através de um canal e dentro de um contexto. No caso, neste curso, o nosso canal está sendo a mídia podcast e o contexto, o uso em sala de aula. É importante trazer à luz esses conceitos de comunicação para entender que o ato de comunicar é algo planejado estrategicamente. Ainda dentro de teorias da comunicação, o modelo de Laswell atenta para as seguintes perguntas: quem? Diz o que? Através de que canal? A quem? Com que efeito? Essas perguntas são justamente o início de um bom roteiro de gravação, seja de um vídeo, de um conteúdo para o rádio ou mesmo um podcast objeto do nosso curso. O passo a passo sobre edição e quais ferramentas a gente vai conferir com o próximo entrevistado, um jornalista amante do rádio e um expert em produção e edição de podcasts. E agora sim, vamos conhecer mais sobre a produção de um podcast, como identificar temas, fazer uma boa captação de áudio e editar um ou vários episódios dessa mídia que a cada dia cativa mais audiência. Hoje nós temos aqui um convidado especial para falar sobre o mundo da produção, gravação e edição de podcasts. Ele é um experiente podcaster e editor de áudio, autor de diversos podcasts de sucesso. Seja muito bem-vindo, Rafael Bittencourt. Olá, Murilo. Olá a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui com você e falar de um tema que a gente gosta tanto, que é a produção de podcasts, né? Fico muito feliz pelo convite e bora lá. O prazer é nosso, Rafael. Bom, pessoal, o Rafa, ele é jornalista, educomunicador e possui pós-graduação em Gestão e Políticas Culturais. E, Rafael, para começar, você poderia então nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como é que você se envolveu com a produção de podcasts? Legal, eu sou jornalista de formação e desde que eu me formei eu comecei a atuar em diferentes veículos de comunicação, né? Desde TVs, emissoras de TVs, até depois seguir para jornais impressos, concomitantemente assessoria de imprensa, e até hoje eu atuo muito em rádio. Eu tenho 2 programas na rádio tradicional. E junto a isso eu sempre gostei muito de pesquisar a mídia, de pesquisar veículos de mídia e formas como a mídia é difundida.
E no meio de tudo isso veio o surgimento dos podcasts. Eu sou um apaixonado pelo rádio, eu gosto muito dessa dinâmica do rádio. O rádio é sempre bom a gente lembrar, foi o primeiro veículo de comunicação de massa ali, remontando décadas passadas, né? Muitas décadas ali, anos 20, 30, em que as famílias se reuniam em torno do rádio para ouvir as notícias, se informarem e também ter o seu entretenimento ali a partir das radionovelas. O podcast veio muito, bebe muito dessa linguagem do rádio, pelo fato de ser um formato de áudio que é difundido. Tem muitas semelhanças com o rádio, que é uma paixão minha, mas tem uma característica muito legal do podcast, que é o fato de você ouvir no momento em que você quiser. Os programas de rádio, por exemplo, que eu volto a dizer, sou apaixonado, acho que, ao contrário de que muitas pessoas dizem, eu acho que o rádio nunca vai acabar, é um veículo de comunicação muito importante, mas quando você ouve o rádio, quando você gosta de um programa de rádio, você está muito atrelado ao horário que aquele programa passa dentro da grade da emissora, né? O podcast você ouve a hora que você quiser, e essa característica dos podcasts de poder ouvir a qualquer momento é algo que me chamou muita atenção. E hoje, Rafa, você tem algum podcast que está ativo? Como é que você planeja e organiza os conteúdos desses podcasts que você produz? Legal, eu tenho atualmente o que chama Programa E-Rock, que é um programa também, ele é editado em 2 formatos diferentes, um formato que é disponibilizado na rádio, aí tem um formato também que é disponibilizado como podcast, daí tem uma estrutura própria, com playlist voltado para isso, e eu tenho também um podcast chamado Riverbeirar, que traça as relações entre o Rio Piracicaba e a cultura da cidade. Muita gente não sabe, mas o rio que dá nome aqui à cidade, a Piracicaba, a cidade onde eu moro, tem uma relação muito própria, uma relação muito estreita com a cultura local. Então, é um podcast que eu falo sobre esses assuntos. Eu acho que quando você vai fazer um podcast, você se propõe a realizar um podcast, algumas coisas têm que estar muito claras na sua cabeça, né? Primeiramente, é o tempo que esse podcast vai ter, porque essa duração vai te ajudar a definir muita coisa e vai ser essencial para você saber o quanto você vai se aprofundar nos assuntos, quantos entrevistados vai ter, se vai ter um entrevistado ou não, qual o formato que você vai utilizar. Não, desculpa te interromper, Rafa, eu queria que você então abordasse assim, isso tudo faz parte de um processo de pré-produção, né? Você ir atrás, fazer a pesquisa desses temas que você mais gosta, né? Para você poder fazer traçar como se fosse um esqueleto do que você vai abordar no podcast. Isso, exatamente, tem muito isso e é muito importante você traçar, né, esse esqueleto, que é para você ter um norte, né, ter uma linha para te conduzir ao longo desse processo, né? Na medida do possível, definir um tema que seja prazeroso a você, o processo de desenvolvimento, e também você algum tema aí que você possa dar algum subsídio, que você possa dar alguma informação válida para as pessoas, né? Não ser um mais do mesmo, né? Você utilizar aquilo quase que como um serviço, ser algo com que as pessoas ou interajam, ou tenham uma informação que faça algum diferencial na vida, ou que seja um entretenimento de qualidade também. E para esse início de produção, para quem está começando agora, quais que são os equipamentos básicos necessários para iniciar um podcast de qualidade? Legal, eu gosto de falar, Murilo, que o podcast é um veículo de comunicação, é uma linguagem bastante democrática, que você pode produzir com muito dinheiro, com equipamentos de primeiríssima, ou com pouquíssimo dinheiro, ou quase nada. Você consegue produzir podcast, eu até já fiz alguns exercícios de produção de um episódio mesmo, utilizando somente um aparelho celular, um smartphone. Desde que tenha nesse smartphone um gravador de áudio, muitos dos smartphones hoje, provavelmente os mais recentes, acredito que todos, ou a grande maioria, venha com um gravador de áudio nativo, né, que você consiga gravar, e é possível você fazer a gravação ali, utilizando esse próprio gravador nativo, você fazer a edição, tem softwares, tem programas de edição que você pode utilizar no próprio celular para fazer uma edição mais básica ou até um pouco mais estruturada. E um notebook muitas vezes vai te ajudar nesse processo, um computador, um notebook, enfim. Enfim, não é preciso muita coisa para você produzir um podcast. Eu acho que basta um equipamento básico, um smartphone, um computador e muita vontade de fazer acontecer, né? De fazer aquilo virar, porque tem todo o processo de produção, de edição, que dá sim algum trabalho. Sejamos sinceros, não é tão simples. O podcast, a grande característica dele é qualidade do áudio, né? Então, que dicas que você dá aí para as pessoas poderem fazer uma boa captação do áudio? Exatamente. O áudio
quando você ouve um podcast, você está exercitando um único sentido, né, que é a audição. Então, é muito importante que esse áudio esteja o mais audível possível, o mais limpo possível, para você não trazer algum ruído, e com isso, a partir do momento em que o áudio está inaudível, o ouvinte tem uma dificuldade em compreender aquilo, você faz com que ele perca o interesse muitas vezes, né? É importante ter um áudio muito claro. E algumas dicas muito importantes primeiro, quando você for gravar, procurar o local mais silencioso possível. É um local que não tenha barulhos, o local que além de não ter barulhos, que não tenha eco, às vezes você vai num lugar muito silencioso, mas que a estrutura daquele local faz com que tenha muito eco. Você procurar um local silencioso, um local ali que não entre pessoas, e entrando pessoas vai o tempo inteiro abrir uma porta, fazer um barulho. Procurar também desligar celulares, desligar equipamentos eletrônicos que possam emitir algum ruído. E tem também uma dica importante, Murilo, que eu acho, no caso de uma gravação por celular, por exemplo, você, quando for gravar, tá gravando, fazendo uma entrevista, você evitar colocar o celular muito perto ou da sua boca ou do entrevistado, porque vai aquele ruído do pf, sabe? Você evita. Isso, assim, do. Né? E você tem uma estratégia que é você deixar um pouquinho longe ou você deixar um pouco de lado, que é um erro que muitas pessoas cometem, né? Olha só, gente, é uma dica muito importante essa que o Rafael está trazendo para a gente. Muitas pessoas têm o costume, ainda mais agora com essa questão envolvendo, quando escuta áudios do WhatsApp, né? Colocar o celular bem próximo, né, da boca quando vai gravar o áudio. Não, isso não é recomendável. Ou deixa o celular numa distância, né, um pouco mais distante, ou coloca ele de lado para que o ar da boca da voz, né, que a voz, quando você está falando, sai um ar da sua boca, para que esse ar não bata no microfone do celular, né, Rafael? Exato, perfeito. É importante seguir essas dicas para você fazer com que o áudio seja o mais limpo, mais audível possível, né? E, Rafael, assim, quais que são os passos, né? O passo a passo no processo de edição? Então, eu fui lá, gravei, me preocupei com essa qualidade do áudio que eu estou gravando. Qual que é o passo a passo no processo de edição e que softwares que você recomenda para fazer a edição de um podcast legal? Eu acho que a edição, eu costumo falar que começa na captação, né? No processo de captação, ou até antes, no processo que você está definindo a pauta, né? Então, acho que um processo inicial que é importante é a definição de um roteiro de gravação, de captação, que isso vai permitir com que você siga o norte, que você estabeleça ali os momentos em que você vai fazer, por exemplo, uma introdução, que você vai introduzir o seu entrevistado. Eu digo que a edição começa aí, porque a partir do momento que você estabelece um roteiro, estabelece um caminho a ser traçado, você já vai meio que fazendo, editando, né? Já vai ao menos editando na sua cabeça. Eu tenho um pouco desse hábito. E falando especificamente da edição, eu gosto muito, tem alguns programas que são possíveis você usar, até programas gratuitos. Um deles é o Audacity, que é um programa de edição gratuito que você acha no Google, você acha na internet. Tem outro programa que é o Spotify for Podcasters, que é um programa mais intuitivo, que tem as respostas, entre aspas, muito ali. Você tem a opção de colocar uma trilha sonora ali, você tem a opção de ali já subir, já salvar e subir para o Spotify, por exemplo, que hoje é um streaming, o streaming mais importante, né, o agregador mais importante de podcast hoje em dia. Eu, particularmente, eu uso um programa que se chama Premiere. É até curioso que o Adobe Premiere é um programa de edição de vídeo, mas o vídeo tem a imagem e tem o áudio. Quando eu estou editando, por exemplo, um podcast, eu uso, nesse caso, só a pista de áudio. Mas é um programa pago, para quem tem essa possibilidade, é legal. Mas tem a opção também de programas gratuitos, como o Audacity, que é um que eu recomendo, que eu gosto bastante. Em alguns casos eu uso também. É um dos programas que eu costumo usar no dia a dia. Mas existe uma parte importante nesse processo todo, que é a escolha de uma boa trilha sonora, de inserção de efeitos sonoros no podcast. Então, quando a gente fala de porta abrindo, colocar o som de uma porta abrindo, se a gente fala que uma pessoa tropeçou e caiu, colocar o som de uma pessoa tropeçando e caiu. Qual que é a importância, então, de uma boa trilha sonora e esses efeitos sonoros que a gente acaba inserindo no podcast para torná-lo mais atrativo? É importantíssimo, Murilo, tanto que muitas das nossas memórias estão atreladas a sons, né? Então, o som, a música é muito importante para definir humores, para você, até ao longo de um podcast, você definir momentos de tristeza, de alegria, de ação, momentos mais lentos. Então, é muito importante você ter no seu podcast trilhas sonoras, essas trilhas dão dinâmicas e podem fazer todo um diferencial nesse podcast e fazer o ouvinte
ter sentimentos e poder transitar por diferentes sentimentos ao longo desse episódio. E aonde que a gente pode encontrar essas trilhas sonoras, seja a parte musical, como também esses efeitos sonoros, de forma gratuita para colocar no nosso podcast? Legal, tem vários bancos, né, que a gente chama bancos gratuitos, né? Tem bancos de imagens, bancos de trilhas, bancos de músicas, de efeitos. Alguns que eu costumo usar e que eu gosto bastante são o Pixabay. O Pixabay é uma possibilidade interessante. Mas o Pixabay não é só de foto? Tem foto, tem imagem, tem vídeo, tem muita coisa legal no Pixabay também. Que legal, para mim que ele era só de imagem, então ele tem também de áudios. Tem áudio, tem trilhas sonoras, tem muita coisa legal que você pode usar ali no seu podcast ou mesmo no videocast, né? No caso, hoje é muito comum também ter videocasts. Você pode usar também ali, tem música, tem efeitos sonoros, é muito legal. O Pixabay é uma opção que eu gosto. Além do Pixabay, tem o Audio Library, né, que é a biblioteca de áudio do YouTube. Tem outro que é o Free Sound, que eu já usei. Então, você tem muitas ferramentas possíveis ali para você poder ilustrar o seu podcast, né? Você rechear o seu podcast com músicas e com trilhas. E é muito importante essa questão de usar esses bancos gratuitos, né, por conta da questão dos direitos autorais, porque se você colocar algum áudio ou alguma música que você não esteja pagando por esses direitos, os serviços de streaming pode, inclusive, cancelar o seu podcast da exibição? Pode cancelar, e essa é uma dica muito importante, né? Você não pode usar essas músicas de grandes artistas, enfim, músicas de artistas de bandas conhecidas, famosas, porque tem a questão dos direitos autorais, né? E caso você utilize, você pode ter problemas judiciais, você pode ter processos e até ter o seu podcast realmente retirado do ar. Qual que seria aí a melhor ferramenta para armazenar e publicar aí o podcast que vai ser produzido por essas educadoras? Hoje eu acho que a principal ferramenta de disponibilização de podcast, que acho que é a mais ouvida também, é o Spotify, realmente. A partir do momento que o Spotify entrou no mercado de podcasts, ele passou a representar algo muito importante, passou a ser muito representativo. Eu acho que hoje é a principal ferramenta, mas a gente tem também o iTunes, a gente tem o Deezer, tem o próprio SoundCloud, né, que é uma ferramenta mais anterior, até tem um podcast publicado lá, feito há alguns anos, mas acho que essas são as principais. No YouTube você pode também, o YouTube que é um streaming de vídeo, mas há muitos casos em que a pessoa coloca o áudio ali, coloca às vezes uma imagem, alguma coisa, um logotipo ali do podcast, enfim, disponibiliza no YouTube, porque conheço muita gente que gosta de ouvir podcast no YouTube, mas a minha recomendação fica para o Spotify. Eu acho que hoje é o principal disponibilizador de podcasts. E que conselhos agora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que conselhos você daria para alguém que está começando aí na produção de podcasts? Eu acho que o principal conselho para quem quer produzir podcast, fazer o seu podcast, é ouça bastante podcast. Eu tenho o hábito, Murilo, de ouvir, fazer anotações, anotar o que eu gostei naquele podcast, o que eu não gostei, o que eu faria de diferente, o que me chamou a atenção. Ouça bastante podcast. Eu acho que é uma dica que a gente sempre dá para quem quer escrever, para quem precisa escrever. É uma dica de ler bastante. A mesma coisa vale para podcast. Você quer produzir podcasts? Ouça podcasts para você ter uma base inspiratória, para você conhecer a dinâmica. Senhoras e senhores, este foi Rafael Bittencourt, jornalista, educomunicador e podcaster que gentilmente participou do nosso curso sobre o uso de podcasts em sala de aula. Muito obrigado, Rafa, por compartilhar suas experiências aqui conosco. Foi uma conversa incrível e tenho certeza de que os nossos ouvintes e participantes do curso vão adorar. Obrigado, Murilo. Muito obrigado por esse convite. Fiquei muito feliz e espero que todos aí virem produtores de podcast, disseminem essa linguagem que é muito legal e que oferece muitas possibilidades aí. Um grande abraço a todos e todas. No penúltimo episódio do AguedoCast, você conferiu como é possível fazer da sala de aula, além de um lugar para se reunir para os estudos, num espaço para produzir, gravar e editar um podcast. Nossos convidados abordaram sobre os ganhos com o ensino e aprendizagem com o uso dessa mídia, além de abordar como fazer uma boa produção e finalização de um produto midiático como esse. Você aprendeu sobre cada etapa, desde a importância da pesquisa do tema, passando pelo cuidado na captação do áudio e do vídeo e o trabalho fundamental da edição para os processos de finalização do material.
Para produzir podcasts, é necessário escutar podcasts, para ter exemplos de formatos e de linguagens para escolher o que melhor se adapta aos seus alunos. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Água EduCast. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los sobre os materiais de apoio em texto e vídeo que podem ser acessados pelo material didático, clicando nos ícones de livro e filmador. O Água EduCast é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, o PROFCIAMB, pela Universidade de São Paulo, em conjunto com o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. Essa iniciativa é resultante da pesquisa de mestrado intitulada Vozerio da Água, o uso de podcasts para ensino e aprendizagem sobre gestão de recursos hídricos, que tem como orientadora a professora Taitiane Carita Bonzanini. A pesquisa, produção e edição desse podcast ficou por minha conta, Murilo Santana. Participaram desse episódio Beatriz Iscariote, Daniela Lemos, Rafael Bittencourt e Renata Perrenot. Mais uma vez, gratidão pela sua companhia nessa sexta e penúltima etapa da trilha formativa do Água EduCast. Até o próximo episódio, que já vou dando um spoiler, hein? Vamos unir duas coisas cativantes: leitura e bate-papo sobre livros. Te espero lá!